Olá, eu sou o aluno Eduardo, em parceria com o aluno Francisco, com o Pedro e a Gabriela, faremos uma apresentação sobre o Egito Antigo e suas histórias. Para falarmos sobre o Egito Antigo, primeiro precisamos definir o que ele é. O Egito Antigo é o berço de uma das mais importantes e fascinantes civilizações da história. O Egito está localizado no nordeste da África e sua civilização se desenvolveu às margens do importantíssimo rio Nilo. O período do Egito Antigo é dividido entre pré-dinástico e dinástico. Durante a dinastia, o Egito foi governado por famosos faraós, como é o caso de Menes, Ramsés II, Amenófis IV e Tutancâmon. Antes de ser governado por faraós, o Egito era formado por agrupamentos de pessoas chamados nomos. Esses nomos eram independentes, mas estabeleciam relações entre si. A partir da união entre esses nomos, formaram-se dois reinos: o reino do Alto Egito e do Baixo Egito. O reino do Alto Egito estava ao sul do território e era assim denominado pela sua altitude e proximidade às montanhas. Já o reino do Baixo Egito, que estava localizado ao norte, se dava pelo encontro do território com o mar Mediterrâneo. Em 3200 a.C., Menes, que era o rei do Alto Egito, unificou todo o território egípcio sob o seu poder. Essa data marca o início do período dinástico e Menes torna-se o primeiro faraó do Egito. Podemos dizer que nas dinastias pós essa unificação são divididas em três fases. Como primeira fase, podemos dizer que chama-se Império Antigo, que data-se de 3200 até 2100 a.C. Durante essa fase, os faraós conquistaram muito poder político, militar e religioso. Dentre os mais famosos faraós desse período, destacam-se o Kelps, o Khafre, o Miquerino, que foram atribuídas às famosas pirâmides de Gizé. No final desse período, iniciaram-se revoltas com o intuito de enfraquecer o poder dos faraós. Essas revoltas levaram a uma guerra civil, que trouxe muitas consequências negativas e a desorganização da sociedade. Como a segunda fase, que aconteceu de 2100 a.C. até 1580, chamando-se Império Médio, podemos dizer que ele foi novamente unificado e houve a estabilização econômica e política. Nesse período, houve conquistas de novos territórios, como é o caso da Palestina e da Núbia, onde foram encontrados vários metais preciosos. Mas, no final desse período, o território é invadido pelos Iquiços, ou Ixos, povos nômades da Ásia. Devido à sua superioridade militar, os Iquiços conseguiram impor seu poder e dominaram o norte do Egito por cerca de 200 ou 170 anos. A partir daqui, data-se um novo império, que aconteceu de 1580 até 715 a.C., no qual os egípcios conseguiram se unir e fortalecer sua força militar e em 1580 expulsaram os iquiços do seu território, inaugurando o novo império, a última fase da dinastia egípcia. No final desse período, surgem conflitos entre sacerdotes e monarcas, esses que faziam parte da classe privilegiada, o que gera instabilidade e enfraquece o poder faraônico. Além disso, os camponeses também começaram a se rebelar contra os elevados impostos que pagavam para manter os luxos das classes altas. Assim, o Egito entra em decadência e começa a sofrer diversas invasões em seu território. Dentre esses povos que invadiram o território egípcio estavam os assírios, os persas, os macedônios e os romanos. Sobre a política do Egito Antigo, pode-se resumir que era centralizada nas mãos dos faraós. Os faraós eram considerados deuses e, por isso, o regime político é denominado monarquia teocrática. Sua autoridade era máxima, eles tinham funções religiosas, eram juízes e comandavam um exército. A função de faraó era hereditária, por isso, passada de pai para filho.
Para administrar todas as atividades do Estado, os faraós contavam com inúmeros funcionários e também costumavam recrutar camponeses para trabalhar em grandes obras. Sobre a sociedade egípcia, podemos dizer que era estamental. Isso significa que existiam classes sociais rígidas e que não havia mobilidade social. No topo da pirâmide da sociedade estava o faraó, seguido da classe privilegiada de nobres, sacerdotes, soldados e escribas. A classe dos não privilegiados era composta por camponeses, artesãos e escravos. Para sustentar os luxos das classes altas, os camponeses pagavam impostos muito elevados, o que se tornou o motivo da revolta final da dinastia. Sobre a economia do Egito Antigo, que era baseada, sobretudo, na agricultura, com seu cultivo de cereais e o papiro para a formação de papel, apesar de ser uma região desértica, o rio Nilo fertilizava o solo de suas margens, possibilitando o cultivo desses alimentos. Não havia propriedade privada na terra da sociedade egípcia. Em troca da utilização de terras, os camponeses forneciam ao Estado parte de sua produção. Além da agricultura, os egípcios criavam bois, carneiros, aves e porcos. Porém, a carne era cara e consumida apenas pelas camadas altas da sociedade. Também havia comercialização de produtos internos entre artesãos. A religião do Egito Antigo é um dos aspectos mais importantes da civilização egípcia. Os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses e realizavam muitos rituais e celebrações para essas divindades. Esses deuses eram antropomórficos, tinham parte do corpo humano e parte do corpo animal. Eles também consideravam alguns animais sagrados, como por exemplo o gato e o escaravelho. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e no retorno do corpo das almas boas. É por esse motivo que eles mumificavam os seus mortos, técnica que desenvolveram com inagualável expertise. Para o julgamento das almas após a morte, os egípcios passavam pelo tribunal de Osíris, o deus da morte, e seus corações eram pesados e comparados com uma pena. Os corações leves eram de pessoas de boas atitudes, e os pesados eram de pessoas com atitudes ruins durante sua vida. O conhecimento e a ciência do Egito Antigo produziu inúmeros avanços intelectuais e científicos, especialmente na aritmética, astronomia, química e principalmente na medicina e na engenharia. As pirâmides são um exemplo de construção que respeitava estritas regras matemáticas. A mumificação foi outro costume dessa civilização que contribuiu para o avanço da ciência. Com a retirada das vísceras dos mortos para o processo de mumificação, os egípcios aprenderam muito sobre o funcionamento do corpo humano. A escrita foi outro importante avanço do Egito Antigo. Foram desenvolvidas 3 formas principais de escrita: a demótica, a hierática e a hieróglifa. A demótica era uma escrita mais simples, ou seja, de uma forma mais popular, seguida pela hierática, que era intermediária e com poucos símbolos. Já a hieróglifa era uma escrita mais complexa que utilizava objetos e símbolos para representações. São cerca de 2.000 símbolos. Os faraós tinham funcionários destinados à função de escrever tudo o que acontecia no império. Eram chamados de escribas. É graças a esses registros que hoje podemos saber um pouco sobre seus hábitos, sobre sua sociedade, tradições, crenças e todos os acontecimentos que temos conhecimento. Sobre a arte egípcia, dizem-se que é uma arte ligada fundamentalmente à religião e à espiritualidade do povo egípcio que a produziu, seja em forma de pintura ou escultura, reproduzindo os deuses e os faraós, representantes encarnados das deidades, que governavam no período. Nenhum deles tinha expressões faciais ou qualquer emoção nítida, sendo pintados de forma frontal e com seu tronco para frente.
servindo somente como guia aos mortos ou para demonstrar os feitos de algum faraó. Por fim, a educação do Egito Antigo dá-se de forma harmônica, repetitiva, baseadas na escrita. Os ensinamentos são voltados à formação do homem político. Assim, sua educação é direcionada à retórica. Observa-se também que a obediência aos estudos era primordial para não sofrerem castigos. Esse é nosso pequeno resumo sobre o trabalho do Egito Antigo. Agradecemos pela sua atenção e até a próxima.